Olá a todos, na aula de hoje vamos falar de vetor gradiente. Então primeiro vamos para a sua definição. Dado uma função f, onde o domínio é um subconjunto do R2, para ser um pouco mais técnico, esse subconjunto a gente fala que é um conjunto aberto, mas mais para frente eu vou definir o que é aberto, o que é fechado, enfim. Mas aqui nós por enquanto só pensa que esse U é um subconjunto do R2. E vamos considerar x0 e y0 um ponto que faça parte do conjunto U. Definimos o vetor gradiente da função f aplicado no ponto x0 e y0 simplesmente como um vetor que, observe que aqui no domínio, você está morando em duas dimensões, no domínio, e a imagem é um número real. O vetor gradiente vai ser um vetor que mora em um espaço de qual dimensão? 2, ou seja, ele vai ter duas coordenadas. A primeira coordenada vai ser a derivada da função f em relação à primeira variável, que nesse caso é x, aplicado no ponto x0 e y0. E na segunda coordenada, a derivada de f em relação a y, aplicado também no ponto x0 e y0. E isso é um vetor gradiente. Então, para cada x0 e y0, você vai ter um vetor. Qual é a importância prática do vetor gradiente? Isso a gente vai respondendo aos poucos. Por enquanto, eu só estou querendo apresentar a definição, explicar para vocês como se calcula, mas ainda no final desse vídeo e nas próximas videoaulas, nós vamos perceber a importância prática do vetor gradiente. Só uma observação que caso você queira definir o vetor gradiente em funções de 3 variáveis, isso é perfeitamente possível. Na verdade, você pode definir vetor gradiente onde o domínio é o Rn, e aí não importa o valor de n. E aí, mas no caso de funções de 3 variáveis, ou seja, com variáveis x, y, z, o vetor gradiente de g aplicado em x0, y0, z0 é simplesmente derivar a primeira coordenada em relação a x, derivar g em relação à primeira coordenada, que é x, a segunda coordenada derivar g em relação a y, terceira coordenada derivar g em relação a z. Então é basicamente derivar em relação à primeira coordenada, derivação da g em relação à segunda coordenada, derivação da g em relação à terceira coordenada. Mas vamos trabalhar com um exemplo numérico. Calcule o gradiente da função f aplicado no ponto 1, 2, onde a nossa f de xy é dado por essa função. Então, qual é o passo a passo para se calcular o gradiente? Primeiro passo, devemos derivar a nossa função em relação a x, depois derivar em relação a y de maneira genérica. Então, derivando a nossa função f em relação a x, a gente mantém o y constante e deriva em relação a x como se fosse no cálculo 1. Então, aqui vai ser 3x ao quadrado vezes y ao quadrado, mais derivada de e elevado a x menos 1, porque aqui a gente trata como constante, bem, seria a derivada de x menos 1, que dá 1, vezes a derivada de e elevado a u, né? Vamos trocar o x menos 1 por u, pela regra da cadeia. Mas aí a derivada de e elevado a u em relação a u dá e elevado a u, em outras palavras. Isso vai dar o próprio e elevado a x menos 1, vezes cosseno de πy. Guarda essa informação. Agora nós vamos derivar fy em relação a xy. Derivar f em relação a y. Então, para fazer isso, a gente trata o x como constante e deriva usando as regras do cálculo 1 em relação a y, que nesse caso vai dar 2x ao cubo vezes y, que aí derivada de y ao quadrado é 2y. Isso aqui fica como constante. Derivada de cosseno de πy, bem, você deriva o de dentro, que vai dar π, mas só que nós temos a derivada do cosseno, né? Então vamos por etapas. Vamos lá, vamos derivar. Então aqui vai dar π vezes derivada do cosseno, que é menos seno. Então aqui o e elevado a x menos 1 eu vou repetir. Vezes seno de π vezes y. Agora eu vou passar esse menos para cá, para simplificar a nossa vida, e voilá.
Esse é o nosso fy. O próximo passo é pegar essas informações e substituir no ponto 1, 2. Então, isso aqui é o passo 1. Agora nós vamos para o passo 2. Nós vamos pegar o fx, vamos trocar agora o x por 1, o y por 2. Ao fazer essa conta, bem, aqui vai dar 3 vezes 1, 3. Aqui vai dar 4, né? Então 3 vezes 4, 12. Mais, trocou o x por 1, é elevado a 0, dá 1. Trocou o y por 2, vai dar cosseno de 2π. Cosseno de 2π é a mesma coisa que cosseno de 0, vai dar 1. Ou seja, isso implica que o fx de 1, 2 deu 13. Então, só para organizar aqui o quadro, então esse aqui é nossa primeira coordenada. Vamos para a segunda coordenada. Então, o fy de 1, 2 vai ser quanto? Troca o x por 1, o y por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, né, 1 ao cubo, né, vezes 2. Aqui vai dar 4, menos. Troca o x por 1, aqui dá 0. Troca o y por 2, seno de 2π, também dá 0. E 0 vezes π dá 0. Isso implica que o nosso fy aplicado no ponto 1, 2 é igual a 4. Então, registra esta informação. E agora nós vamos escrever a nossa conclusão. Qual é a nossa conclusão? Eu acho que vale a pena até colocar aqui como lembrete. Que o gradiente de f aplicado no ponto 1, 2 é um vetor onde a primeira coordenada é o fx de 1, 2 e a segunda coordenada é o fy de 1, 2. Porém, agora que nós temos o nosso resultado, a gente já pode concluir quem é o gradiente da nossa função. Então, o gradiente aplicado no ponto 1, 2 vai ser primeira coordenada igual a 13 e segunda coordenada igual a 4. Então, o resultado, a resposta do nosso exemplo é o vetor 13, 4. Qual é o significado prático deste resultado? Isso vai ser discutido melhor nas próximas aulas. Mas antes, o que eu vou fazer? Comentários gerais. Dá para escrever o gradiente da nossa função para qualquer xy. Então, a primeira coordenada seria esse resultado e a segunda coordenada seria esse resultado. Mas lembre-se que, assim como derivados em cálculo 1, na hora que a gente fala de vetor gradiente, inicialmente ele é um conceito local, ou seja, a gente avalia próximo daquele ponto. É que assim, na derivada de cálculo 1, a gente acaba construindo a função derivada. Assim como aqui é perfeitamente possível construir a função que representa o vetor gradiente, ou seja, escrever o gradiente da função para qualquer xy. Então, feito esse comentário, pode ser que em alguns exercícios nos livros peça para calcular o gradiente da f. Se ele simplesmente falar calcule o gradiente da f, é porque ele está pensando justamente nessa função gradiente, ou seja, o gradiente do f de xy para qualquer xy. Então, para encerrar essa videoaula, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar uma aplicação de vetor gradiente. Nós já aprendemos em videoaulas anteriores que a equação do plano tangente da função f aplicado ao ponto x0, y0, f de x0, y0 segue essa fórmula que está em roxo, né? Z igual a z0, né, que é o f do ponto, mais a derivada de f em relação a x aplicado ao ponto, vezes x pelo x0, mais, aqui não é menos, é mais fy aplicado ao ponto y menos y0, e essa equação roxa é a mesma coisa que eu passar, por exemplo, o z para o outro lado, subtraindo, eu chamo esse cidadão que está aqui de z0, e aí isso que está em roxo é equivalente a isso que está em azul. A única diferença é que agora no z menos z0, vou colocar o menos 1 em evidência, porque aqui passando vai ficar menos z mais z0, colocando menos 1 em evidência, então aqui fica z menos z0. E aí, se vocês observarem direitinho, fazendo uma conexão com a geometria analítica,
na aula sobre planos. Então, qualquer coisa, se vocês não se recordam, não sabem trabalhar muito bem com planos, eu sugiro que procurem no canal O Plano, que é o título da aula. Lá eu explico direitinho como é que funciona a equação do plano, as interpretações de GeoGebra, mas se vocês se recordam dessa aula, esse número está acompanhando o x, também está acompanhando o x, né? Vai carregando o d, mas o que eu quero dar uma ênfase maior, quem está acompanhando o x, que lá na geometria analítica a gente chamava de A, esse cara que está acompanhando o y a gente chamava de B, e no caso o nosso c é igual a menos 1. E esse ABC, como isso aqui é a equação de um plano, o vetor ABC é um vetor o quê? Normal ao plano. Então, se você tem um plano aqui, a sua folha de papel, esse vetor verde que eu estou destacando aqui, que ele é ortogonal a qualquer vetor que está contido no plano, ele é ortogonal. E aí esse vetor verde a gente chama de vetor normal ao plano. Só que o interessante é o seguinte, se eu considero agora uma função de 3 variáveis, f de xy menos e, chamando essa função de 3 variáveis de g, é como se aqui eu estivesse olhando uma superfície de nível, e aí eu quero olhar a superfície de nível em 0, por exemplo. Vamos calcular o vetor gradiente dessa função aplicado ao ponto x0, y0 e z0. Então, o gradiente de g aplicado ao x0, y0, z0 é o quê? A primeira coordenada é derivar essa função em relação a x. Só que aí, ao derivar essa função em relação a x, z é 0. Então, aqui vai ficar fx, e eu já vou aplicar no ponto, né? x0, y0, x0, y0, isso é a primeira coordenada, que vai dar um número. A segunda coordenada é se derivar em relação a y, aplicando em x0, y0, de maneira extremamente análoga, que vai dar fy de x0 e y0. E a terceira coordenada é você derivar em relação a z, então isso aqui some e fica igual a menos 1. Coincidentemente falando, ou não, as coordenadas do vetor gradiente da nossa função g coincidem justamente com as coordenadas do vetor normal ao plano tangente. A, B, C. Então, uma das aplicações do vetor gradiente é, se você está numa função de 2 variáveis e você constrói essa função de 3 variáveis, o vetor gradiente da função de 3 variáveis corresponde justamente ao vetor normal ao plano tangente. Então, essa é uma das aplicações do conceito de vetor gradiente. Existem outras que nós vamos discutindo ao longo de outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, peço que curta o vídeo e até a próxima.